Boa tarde, pessoal. Fico muito feliz de estar aqui hoje, primeiro por poder compartilhar com vocês esse projeto e, além disso, sobretudo porque estamos em uma escola, que eu sou professor, que eu acho que se a gente tem o nosso tema pessoas que mudam o mundo, se tem um lugar que tem solo fértil para a gente poder mudar o mundo, é nas escolas. É aqui, em todas as outras escolas, que a gente começa a criar, desenvolver o ambiente mais adequado para criar pessoas que efetivamente vão mudar o mundo. E esse projeto nasceu numa escola, uma das atualmente 591 escolas que a gente tem na rede CNA no país inteiro. Essa aqui pertinho foi a primeira escola CNA que a gente abriu aqui na cidade de São Paulo, no bairro da Liberdade, aqui na outra ponta da Avenida Paulista, onde alguns dos nossos alunos, cerca de 30 deles, aceitaram o desafio de conversar em inglês com senhores e senhoras lá nos Estados Unidos sobre assuntos diversos, com pouco comando, com pouco conhecimento que eles tinham do idioma nativo desses senhores e senhoras, exclusivamente para poder trocar experiências, trocar conhecimento. Não havia aí uma lição a ser completada, uma tarefa valendo nota, uma obrigação a ser feita, mas pura e simplesmente o desejo de conhecer, de trocar experiências. Pelo lado dos nossos alunos, talvez a vontade ou o desejo de se comunicar no idioma estrangeiro, nesse caso o inglês. Pelo lado dos parceiros deles, lá do outro lado daquela tela, desses senhores e senhoras, o desejo de ter companhia e de conhecer pessoas novas. E foi assim, de uma ideia tão simples, que nasceu o Speaking Exchange. E algo que nos surpreendeu naquele momento foi como uma ideia tão simples poderia ter um resultado tão grandioso que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Mas antes de contar os resultados, acredito que alguns de vocês já tenham conhecido o vídeo, mas antes de contar o resultado, eu quero mostrar para vocês um pedacinho. Foi um vídeo criado pela nossa agência, a FCB Brasil, mostrando um pouco desse projeto. Então vamos ver o vídeo e em seguida eu comento com vocês, por favor. Not all of our students have the chance to travel abroad and to interact with native speakers of English. What our students really want is to speak English fluently, and we're always asking ourselves, how can we make it more real, more human? We created a tool that connects our students with seniors in the USA living in retirement homes. Hello, hello. Melissa. Hi, Dick. Can you hear me? Yes, I can. Can you hear me? How are you today? I'm good. How are you? It's the first time that I'm talking with someone from another country. I'm very excited to be doing this. I look like I'm only 25, but I'm 88. Do you have sisters and brothers? No, I'm one child. Only one? Oh, you poor fella. I'm live with my old brother. He has 23 years. Do you know, instead of saying he has 23 years, you could say he is 23 years old. I try to go to Lollapalooza that we have
next week, I think, in Brazil, but my mom didn't let me. You got a good mom. Good morning, dear Julia. Good morning to you. This is your dad? That's me and my wife when we were young. Oh, you were good looking when you were young. And you're still good looking. My first destiny is United States, of course, because I wanted to put better my English. Well, you do very well, I must say. Are you planning someday to go to Brazil? Oh, I would like to. You can stay in my house if you want. If you could just dream and have whatever you want, what do you think you would like to be doing? I see myself in big family, you know, with a beautiful wife, you know. I want to thank you for this change of experience, you know. You are incredible. Obrigado. You are my new granddaughter. And I love you. I love you too. And if you were here, I would give you a big hug. Bye. Isso é uma amostra do projeto que nasceu, como eu disse, de uma ideia muito simples, capitaneado em parceria. E eu acredito fortemente, por falar em parceria, que são essas ideias, as que são simples e as que nascem e se desenvolvem coletivamente, aquelas que efetivamente são capazes de mudar o mundo. A Cláudia da Make-A-Wish Foundation falou aqui mais cedo de quem tem sonhos e de que efetivamente acredita neles e os combina com a ação. E é disso que nós estamos falando. Esse projeto surgiu, como eu disse, numa parceria entre o CNA e a nossa agência de publicidade, a FCB Brasil, no sentido de termos as pessoas e a tecnologia. Isso foi capitaneado pelas nossas lideranças, pelo lado do CNA, pela minha amiga especial e minha colega Luciana Fortuna, diretora de marketing, que está sentadinha ali, que acreditou nisso, e nós convidamos esses nossos alunos aqui do CNA Liberdade, junto com esses senhores e senhoras daquela casa de repouso que vocês viram lá, em Chicago. Foram 12 desses senhores e senhoras, com 30 dos nossos alunos, de diferentes níveis, que aceitaram esse desafio. E ali, como vocês puderam perceber, existiam várias situações que iam contra aquelas nossas crenças arraigadas. Uma delas, que vocês podem ter percebido, é a questão de que a gente precisa ter a comunicação perfeita para que as coisas possam vir a acontecer em termos de comunicação. Isso não faz parte das nossas crenças. Nós trabalhamos no CNA com a abordagem comunicativa. Então a gente entende que mais importante do que saber todas as estruturas e toda a gramática corretamente, a gente acredita que antes disso vem a comunicação e que a gramática ela vem como suporte a isso, para chegar à comunicação absolutamente perfeita e sem falha, que é importante, mas não é a primeira coisa. Exemplo do que eu estou falando. Aquela senhora que corrige a menina que fala a idade do irmão. Vocês prestaram atenção nisso? Que ela fala que o irmão tem, de um jeito brasileiro, ela fala que o irmão tem 23 anos. My brother has 23 years. E aquela senhora com uma delicadeza, com carinho, com cuidado incríveis, diz, em vez de dizer isso, você poderia dizer, ou você poderia tentar dizer que he is 23 years old. Então, nesse sentido, ela faz a correção entendendo a intenção comunicativa da menina. E uma outra também, nesse sentido, ela coloca a intenção corrigindo de uma forma muito cuidadosa. Como tem também um outro caso de uma outra menina que diz que o primeiro destino dela seria os Estados Unidos. Ela não sabia dizer destination, ela diz destiny, que em português a gente tem a mesma palavra. E a outra, além de um outro erro que ela tem de pronúncia, e por fim ela não sabe falar a palavra improve, que é melhorar. Então ela fala put better my English, que é a estrutura que ela consegue. E aquela senhora que responde diz que ela está indo muito bem. Ou seja, entende a intenção comunicativa dela. Veja, ela é uma aluna que não está ainda em nível avançado. Ela está no processo de aprendizagem. Então isso acaba mostrando para a gente que, apesar da gente ter
muitas vezes, apesar de a gente ter muitas vezes o desejo de saber falar com absoluta perfeição antes de se comunicar, a gente pode muitas vezes tentar fazer isso como um processo e perceber que a gente já está mais adiante do que a gente imagina. Essa é uma daquelas mensagens que esse projeto nos trouxe e uma das aprendizagens que ele nos mostrou. Outra coisa que a gente pode perceber é que a gente tem várias lições a aprender desse projeto até agora. Ele é replicável, a gente vai levá-lo adiante, mas essas lições vão nos ensinar, ou estão nos ensinando, a levá-los adiante de uma forma mais refinada, talvez. Então, o convite que eu quero fazer para vocês nessa fala de hoje, ao assistir isso e a pensar em fazer coisas parecidas, tem a ver com isso. Porque isso teve uma repercussão muito maior do que aquela que a gente imaginava, para contar para vocês. Primeiro que esse vídeo foi colocado numa quinta-feira à noite. Enfim, a gente ficou sabendo depois que ele foi para um outro caminho. E teve repercussão em diversos países do mundo. O primeiro deles nos Estados Unidos. E depois ele foi repetido em programas de TV, aqui e fora daqui, em tweets de personalidades, etc, 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 para muito além do que aquilo que a gente imaginava. E por quê? Porque, conforme a gente ouviu de uma dessas personalidades, o mundo tem nos mostrado coisas tão cruéis e essas coisas cruéis têm ganho tal repercussão que quando algo disso acontece, a ressonância que isso tem mostra que a gente está com uma certa fome ou uma certa sede de coisas um pouco mais bonitas e mais carinhosas, como essas que a gente tem visto aqui, não só esse projeto, como os anteriores. Essa foi uma das lições que a gente aprendeu. Outra das lições que a gente aprendeu é que coisas boas têm reconhecimento, sim, apesar de tanta coisa ruim ter nos mostrado diferente disso. Por exemplo, esse vídeo, especificamente esse vídeo, não o projeto por si só, mas esse vídeo especificamente, foi premiado com 10 leões no Festival de Cannes, na França, de publicidade. 3 de ouro, 3 de prata e 4 de bronze, ou algo parecido com isso, né? Enfim, além de outros prêmios e menções que a gente recebeu ao longo do tempo. Sem contar todas as demais menções e prêmios e elogios que a gente recebeu desde aquela época. Essa foi uma das lições que a gente aprendeu. Outra delas foi ou começar a pensar em coisas de forma diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir e, de tanto ouvir, passar a achar que são verdades, quando não necessariamente são. Uma delas, que a gente ouve, estando aqui nessa escola, que trabalha com jovens o tempo todo, a gente pode começar a pensar que jovem, vocês vão me perdoar a crueza da fala, jovem não tem paciência com velho. Não é isso que a gente ouve o tempo todo? Especialmente na nossa cultura brasileira? Como a gente pode ver, não é verdade. Vários desses jovens voltaram a falar com os mesmos senhores e senhoras ou não, e essa troca de experiências, conforme colocado por um desses alunos, foi uma das coisas mais ricas. Eu tive a oportunidade de falar com uma delas, uma das senhoras, e foi essa a mensagem que ela nos passou. Então, primeiro, não é necessariamente verdade que jovens não têm paciência com velhos. Muito pelo contrário, há espaço para esse tipo de interação entre gerações que a gente muitas vezes acha que não há, acha que é desprezível. Outra coisa, velho não mexe com tecnologia, ele não consegue, ele não tem como. Também não é verdade. A tecnologia aqui é um instrumento para a interação entre pessoas que não se encontrariam de outra forma, a não ser que efetivamente aquele senhor aceite o convite do rapazinho, né? Então, isso também é algo para a gente considerar nas nossas falas, que a tecnologia é sim um instrumento que pode ser comum ao cotidiano de pessoas de mais idade, e que a gente não precisa partir do princípio, avó, deixa, a senhora não vai entender, ou o senhor não vai entender. Isso não é verdade. O fato de o ritmo de aprendizagem de pessoas mais velhas ser diferente não significa que eles são incapazes de aprender. One more lesson learned. Mais uma lição que a gente aprendeu com isso. Uma terceira lição. Não raro a gente ouve dizer das pessoas mais resistentes à tecnologia ou que têm visão mais crítica é que a tecnologia afasta as pessoas. Pode afastar, mas também pode aproximar.
que a gente viu aqui é que a tecnologia foi usada para aproximar pessoas que poderiam nunca se conhecer na vida. Então é mais uma daquelas falácias que esse vídeo nos permitiu, que esse projeto nos permitiu refletir e pensar novamente. A tecnologia pode sim afastar as pessoas, ou pode aproximá-las, depende de como a gente quiser usar. Mais uma reflexão possível, mais uma lição que a gente pode aprender. A outra delas é que aprender idiomas pode ser sim uma forma de... pode ser sim um processo de longo prazo e uma forma difícil de que as pessoas adquiram um outro universo de conhecimento. Ou não, como a gente pôde ver, aqui a aplicação foi feita de forma imediata para esses alunos e eles e elas já puderam testar imediatamente aquilo que estavam aprendendo com pessoas que efetivamente eram nativas. E o mais rico disso tudo, que foi colocado pelos próprios participantes, a questão da ampliação de visão de mundo e de experiências. O que o vídeo não deixa muito claro, mas quem viu pôde experimentar, é que pela própria ferramenta, quando as pessoas escolhiam os participantes e tudo, aqui no canto da tela havia assuntos sugeridos. Família, geografia, sei lá, eu não me lembro mais exatamente quais eram os assuntos. Mas os assuntos vinham sugeridos aqui embaixo. E eles foram absolutamente ignorados pelos participantes na maior parte das vezes. Porque o que eles queriam falar efetivamente era de si próprios e daquelas coisas que lhes eram caras. Como vocês viram, por aquele senhor que mostrou a foto de si e da sua esposa quando mais jovens. Ou seja, a troca de experiências. Uma daquelas senhoras disse que antes de falar com aquela menina, a única imagem que ela tinha do Brasil era de uma estátua de Jesus Cristo com os braços abertos. E que depois dessa interação, ela passou a saber mais sobre o Brasil e teve curiosidade de conhecer mais sobre esse país. E que ela falou muito sobre Chicago e o Museu de Arte, a cidade dela, para essa menina. E acabou tendo mais contato com essa menina do que com os próprios filhos que moram nos Estados Unidos. E por último, a última lição que a gente aprendeu, ou que eu pelo menos aprendi disso tudo, é que, apesar da tecnologia, apesar dos séculos, apesar das mudanças todas, certas coisas não mudam, e são aquelas coisas que nos fazem humanos. Dentre elas, a de que jovens aprendem com as gerações que vieram antes deles, a de que, independentemente da idade, precisamos das companhias uns dos outros e que é essa interação, inclusive com a tecnologia, que faz com que os nossos universos se expandam e com que sejamos humanos. E é assim que a gente vai transformando o mundo. Muito obrigado.